Sabe, é incrível pensar como criaturas tão comuns do dia a dia, rãs, piolhos, moscas, podem se transformar em instrumentos de juízo. É que no capítulo 8 de Êxodo, aquela confrontação entre o Deus de Israel e o faraó do Egito, ela sobe de nível, fica muito mais intensa. O coração do império vira literalmente um campo de batalha divino. E isso nos leva a uma pergunta que é o centro de tudo, né? Como é que uma coisa que parece tão simples, uma infestação de rãs, pode abalar as fundações de uma superpotência como o Egito? A resposta, olha, vai muito além de um simples desastre ecológico. O que está em jogo aqui é uma disputa de poder no mais alto nível. Para a gente entender a dimensão do que está acontecendo aqui, primeiro a gente precisa compreender o cenário. Isso aqui não é só Moisés contra o faraó. É o Deus de Israel contra todo o panteão de deuses egípcios. Uma coisa que a gente precisa ter em mente é que, no Egito Antigo, o faraó não era só um líder político, não. Ele era visto como uma divindade viva. Então, desafiar o faraó era, na cabeça dos egípcios, desafiar a própria estrutura do universo, a ordem dos deuses. Era algo impensável. E é exatamente por isso que essas pragas não são acidentes, não são desastres aleatórios. Muito pelo contrário. Cada uma delas é uma demonstração de poder totalmente estratégica. É um golpe direto, simbólico, contra uma das divindades que os egípcios acreditavam que protegia o império deles. Vamos então mergulhar na primeira praga deste capítulo, que é a segunda no total, a invasão das rãs. E aqui o simbolismo é de uma força impressionante. A linguagem que o texto usa descreve uma invasão assim total. As rãs não ficam só nos rios, não. Elas entram nas casas, nos quartos, sobem nas camas, entram nos fornos. Aquele espaço que era sagrado e seguro, o lar, de repente é contaminado, se torna insuportável. Mas o que torna essa praga tão impactante é o alvo dela. É um ataque direto à deusa Heket, que era justamente associada à fertilidade, ao nascimento. O caos que as rãs causam não é só físico, ele é simbólico. Ele desmoraliza a crença de que essa divindade protegia o povo. E é aqui que a gente vê a diferença gritante de poder. Os magos do faraó até conseguem imitar o milagre, trazendo mais rãs, mas eles não têm poder nenhum para reverter a situação. Na verdade, eles só pioram a crise. Fica muito claro que só o poder que inicia a praga é que pode trazer a solução. Aí, depois que as rãs são removidas, o texto diz que o coração do faraó se tornou pesado. Essa expressão é fascinante, porque na própria crença egípcia, o coração de uma pessoa era pesado numa balança no julgamento após a morte. Um coração pesado de culpa não passaria. Ou seja, a cada ato de desafio, o faraó está, ironicamente, selando o próprio destino eterno segundo as suas próprias crenças. Mas a coisa não para por aí. Ela se intensifica. A terceira praga marca um ponto de virada. Momento em que a imitação se torna impossível. Dessa vez, não tem aviso. A ação é súbita, direta. O pó da terra se transforma em piolhos que infestam todo mundo, homens e animais. Isso mostra uma progressão, né? Se os avisos anteriores não foram suficientes, o juízo agora se manifesta de forma imediata. E aqui vem o momento crucial. Os magos tentam replicar o feito, mas fracassam. É a primeira vez que eles simplesmente não conseguem. E a confissão deles é poderosa. Isto é o dedo de Deus. Os próprios conselheiros do faraó admitem que estão enfrentando um poder de uma categoria completamente diferente da dele. E essa expressão, o dedo de Deus, ela ganha uma ressonância cultural tão profunda que séculos mais tarde, o próprio Jesus a utiliza para descrever a autoridade dele ao expulsar demônios. É uma conexão que a narrativa faz para mostrar que aquele mesmo poder, inegável que operou lá no Egito, estaria agindo de novo. A confrontação continua escalando. Só sobe de nível. Na quarta praga, Deus introduz uma nova regra no jogo, uma coisa que muda tudo. Com os enxames de moscas, Deus deixa muito claro que seus atos não são catástrofes naturais que afetam todo mundo por igual. Ele estabelece uma distinção clara, explícita. A terra de Gósen, onde os israelitas viviam, é poupada. Isso eleva os acontecimentos de vez para uma intervenção sobrenatural e totalmente direcionada. E tem um detalhe interessante aqui. A palavra hebraica usada para distinção ou separação é pedut. O curioso é que essa mesma palavra também está ligada ao conceito de redenção. Isso sugere que a proteção não era só por causa do CEP, da localização geográfica. Era porque aquele povo pertencia a Deus. Eles eram um povo da redenção. Então, a imagem é muito nítida. De um lado, o caos e o juízo sobre o Egito.
Do outro, a paz e a proteção divina sobre Gósen. É um contraste impossível de ignorar. E mesmo assim, depois que vem o alívio, o faraó endurece o coração mais uma vez. O padrão se repete. Certo. Então, depois de tudo isso, o que a gente pode extrair dessa narrativa toda? Quais são as lições desses eventos que ecoam até hoje? Dá para a gente resumir em alguns pontos-chave. Primeiro, uma lição sobre poder. O poder divino de verdade traz libertação, enquanto a imitação dos magos só piora o problema. Depois, a paciência de Deus fica evidente, mas também fica claro que seus propósitos são firmes, não vão ser abandonados. A distinção de Gósen também serve como um prenúncio, uma imagem de uma separação final. E, talvez o ponto mais direto, o ciclo de alívio seguido de teimosia expõe a verdadeira dureza de um coração que resiste. E tudo isso nos deixa com um pensamento final. Esse ciclo de juízo, clamor por ajuda, alívio e depois endurecimento, ele se repete o capítulo inteiro. A pergunta que fica no ar é: quando a pressão vai embora e o alívio chega, o que isso revela sobre a natureza humana?